Efésios capítulo 2, o texto que nós lemos na abertura do culto, verso 14 a 22. Quero chamar a sua atenção. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa que eu vou te dizer agora. O livro de Apocalipse, ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu posso trabalhar aqui com vocês nessa noite uma lógica de argumentação que faça com que você seja convencido do que eu quero que você entenda. Mas isso vai se perder quando você sair daqui. Mas se o Espírito Santo, o agente de Deus, como dizia Billy Graham, o cão de caça do reino dos céus, ele fizer uso daquilo que nós vamos mostrar nas Escrituras, no seu coração, eu creio que algo que Satanás tem feito nos últimos tempos será destruído, pelo menos em você. Nos últimos tempos, Satanás tem encontrado vantagem com um discurso de que você pode ser um crente sem igreja. E é interessante que essa visão não é uma visão de desviado, porque eu acredito piamente que aqueles que não são membros de uma igreja, mas creem no Senhor Jesus Cristo, não pode ser considerado um desviado. É um desigrejado. Mas é alguém que só o Senhor conhece o coração. Nós não temos como fazer afirmações de que não é convertido ou que algum outro problema ele tenha. Mas eu quero, no dia de Páscoa, fugir um pouco daquilo que era uma festa dos hebreus, e não minha. Eu não sou judeu. Eu não tenho a menor noção do que a Páscoa significou para os hebreus. E o cristianismo embalou, muito bem embalado, e com certeza eu vou levar algumas pauladas na internet, e trabalhou essa festa que se tornou hoje no mundo cristão em ovo de Páscoa, em coelhinho da Páscoa, chocolate. E agora há pouco, antes de vir para cá, eu publiquei um post nas redes sociais em que eu vi tanta gente dizer Feliz Páscoa. E talvez você tenha dito isso para alguém hoje. Mas a pergunta que eu faço é, quando você me diz Feliz Páscoa, o que de fato você está pensando e o que te vem à mente? Ou se é mais uma redundância e mais um papagaio de pirata que repete aquilo que todo mundo diz. Ah, pastor, todo mundo fala Feliz Páscoa, então vai aí também Feliz Páscoa. O que isso significa para você? O que de fato era a Páscoa? No texto de Efésios, capítulo 2, verso 14 a 22, que nós lemos juntos, diz que o objetivo dele, de Deus, era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, reconciliando, fazendo a paz. Dois povos. Torre de Babel, na descida do Espírito Santo, as línguas não mais são confundidas, elas são entendidas e interpretadas. Deus desfaz ali, em Atos 2, a maldição de Babel. E em Cristo Jesus, nós não somos mais estrangeiros, nem peregrinos, nem forasteiros, no sentido desconhecidos.
Somos um povo. Por meio da cruz, destruiu a inimizade. Imagina que você quisesse falar com Deus e todos os rituais que você pudesse prestar para que Deus pudesse te ouvir, não era suficiente. E você deveria repetir isso dia após dia, se quisesse encontrar algum favor de Deus que durasse o período do sacrifício. Logo depois voltava todos os problemas. O texto de Efésios diz: Ele é a nossa paz. Nós temos total acesso a Deus e nós conseguimos o favor de Deus por meio de Cristo Jesus. O quão eu tenho visto que é difícil, se não for uma obra do Espírito Santo, incutir isso na cabeça dos cristãos. Porque ainda nós encontramos cristãos que acham que tudo o que eles recebem espiritualmente é um favor, ou melhor, é um mérito daquilo que eles fizeram. Contudo, eu quero então tentar explicar que Israel e a igreja é uma coisa só. Para alguns grupos religiosos, eles acham que Israel é uma nação escolhida por Deus e a igreja é uma outra coisa. Mas para nós, principalmente presbiterianos, não acreditamos nisso. Porque o texto de Efésios diz que ele de dois fez um. E de que ele uniu. E nós agora, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e não mais dos levitas, e nem sacerdotes, como no Antigo Testamento, mas dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, a pedra fundamental, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Os católicos, nesse período de Páscoa, eles já começam a sua preparação naquilo que eles chamam de Quaresma, os 40 dias que antecedem essa festa comemorada de Páscoa. E eles fazem tudo aquilo que vocês têm visto na televisão. Eles não comem carne, e na sexta-feira da chamada Sexta-feira da Paixão, nós comemos em família um belo de um churrasco. E isso não é para agredir ninguém, é porque de fato eu não creio nessas coisas. E ainda comemos uma gostosa carne de porco, para piorar ainda para alguns grupos religiosos. Gostaria de ter comido um bacalhau, mas achamos por bem fazer um churrasco. E graças a Deus, que a minha mente não é cativa e nem escrava desses conceitos que são mais religiosos do que bíblicos. E os católicos, então, eles fazem penitências, eles vêm num processo ritualístico. Mas a pergunta que eu faço é: se nós entendemos o que Efésios nos propõe nessa noite, de em Cristo Jesus, através da cruz e do sacrifício dele, unir o povo dele, e eu vou levá-los a mais adiante do que isso,
porque isso é só uma questão introdutória, porque eu quero que vocês entendam nessa noite, para que, mesmo nesse pequeno grupo e aqueles que nos assistem, compreenda aquilo que, para mim, constitui-se no maior mistério do cristianismo, do qual, nesse mistério, reside todo, não alguns, todo o poder que Satanás tem tentado destruir na cabeça de alguns cristãos e tem feito com que alguns cristãos tenham uma vida solitária, uma vida desprovida daquilo que é o maior objetivo de Deus em Cristo Jesus. Quando Cristo disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso que o texto de Efésios diz que o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz. Não há nenhum ganho, e digo isso com todas as letras. Qualquer igreja fazer festa da mais bonita que for da Páscoa, qualquer apresentação de coral ou de brincadeira ou de apresentação infantil, se esta igreja não compreende o corpo de Cristo, e não tem nenhum sentido não comer carne na sexta-feira, ou nesses períodos considerados santos, quanto que o maior vilipêndio que se faz com o corpo de Cristo é as ofensas que muitos cristãos fazem sobre o corpo de Cristo, do qual as Escrituras diz que é a sua igreja. Contudo, eu quero só apenas dizer para vocês que não há nenhuma menção bíblica para a igreja fundamentada nos apóstolos, como diz Efésios, para que comemoremos a festa da Páscoa. Ponto. Não há nenhum mandamento sequer dos apóstolos para que neste período venhamos desde a Quaresma numa lembrança que nos faz lembrar um fato importante, que do qual aquele fato quer nos levar ao que nós vivenciamos hoje, que é a vida comunitária de um povo chamado igreja. Vejam, irmãos, como a igreja é tão importante no Novo Testamento, muito mais do que a Páscoa. Que a igreja existe em Cristo e através de Cristo, de forma ímpar, como continuidade de Israel e como semente de Abraão, chamada a nova aliança. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 25. Talvez você não consiga me acompanhar, porque os versículos já estão postos aqui diante de mim. Mas aquele que tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja, ouça. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. A igreja, então, existe através deste cálice, por conta deste cálice. A ceia, da qual Jesus Cristo comeu com os discípulos em Lucas 22, nos traz claramente a sua intenção em dizer que eu sou esse cordeiro em que os hebreus agora estão lembrando no dia do Egito, na saída, naquela noite. Sou eu o cordeiro que Deus aceita.
do qual não são vocês que o matarão e entregarão, sou eu que me entregarei, porque a minha vida ninguém toma, eu a dou, diz Jesus. Segunda coisa, a antiga aliança limitou os judeus, a nova uniu os povos onde não há distinção. Apocalipse capítulo 5, verso 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. A antiga aliança era só para os hebreus. A nova é para toda a gente de povos, tribo, língua e nação. Terceiro, o Espírito Santo é o que nos une em Deus por causa de Cristo. Efésios capítulo 2, verso 18. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito, com E maiúsculo. O Espírito Santo de Deus. Você não tem acesso a Deus porque você ora mais do que eu. Você não tem acesso a Deus porque você lê a Bíblia mais do que o outro que está do seu lado. Você tem acesso a Deus por um só Espírito. E é o Espírito Santo de Deus. Quarta coisa que você precisa saber é que a descrença de alguns judeus, que hoje você vê retratado na história, é segundo o apóstolo Paulo no capítulo 11, a poda que Deus disse que faria. Porque Paulo em Romanos capítulo 11, 17 e 18, ele diz, alguns ramos foram cortados, e você sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira. Nós, oliveira brava, gentios, fomos enxertados aonde foram cortados. Os outros foram cortados, nós fomos enxertados. Agora olha o texto. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz sustenta você. Não somos nós que sustentamos a Cristo, é Cristo que nos sustenta. Eu acho interessante um adesivo que na década de 90 circulava nos carros católicos. E eu sei que é católico porque protestante não desenha o rosto de Jesus e não faz do rosto de Jesus um adesivo de carro. E tem um adesivo de carro da década de 90, preto e branco, que é o rosto que supõe-se ser de Jesus, apontando o dedo, dizendo, eu preciso de você. Paulo está dizendo aqui, é esta raiz que sustenta você, não você que sustenta essa raiz. Então o adesivo é absolutamente blasfemo. Somos nós que precisamos de Cristo e não Cristo que precisa de nós. Paulo diz isso aqui. Quando Deus pede alguma coisa de mim, de você, regozije-se, alegre-se, porque isto é quase que um prêmio que Ele deu para ti. É uma bênção ser escolhido para o Senhor para fazer qualquer tipo de trabalho. Quinta coisa, o corpo, que nós conhecemos como igreja, também considerada em Apocalipse como a noiva, é o santuário do Espírito Santo. O santuário do Espírito Santo não é o prédio. O santuário do Espírito Santo é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é retratado no Novo Testamento como igreja. Efésios 1, 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés
e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, no plural. Então, só nesses versos nós entendemos que esta reunião, este ajuntamento, toda vez que 2, 3, 4 se reúne como igreja de Cristo, compreende-se o corpo de Cristo compreendido segundo o apóstolo, torna-se um mistério de Deus em que Efésios vai dizer que ele designou para a igreja toda a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância, e que em Cristo Jesus, através da igreja, ela é absolutamente, totalmente poderosa. Sexta coisa, a igreja é a única comunidade que presta culto a Deus num santuário verdadeiro, chamada Jerusalém Celestial. Olha comigo mais um texto. Gálatas 4, 26. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Em Hebreus capítulo 12, verso 22. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O Novo Testamento chama a igreja de Nova Jerusalém. O Novo Testamento chama a igreja de Jerusalém Celestial. Então não tem mais a cidade de Jerusalém como algo que desperta interesse nos olhos de Deus. Tem a igreja. Sétima coisa, essa igreja que o Novo Testamento chama de igreja universal, que alguns consideram chamando de igreja católica, não apostólica romana, e não universal do reino de Deus que tem por aí, mas a igreja do corpo de Cristo que está espalhado, também é uma igreja local. Porque 1 Coríntios 12, 27, Paulo diz, ora, especificamente a Coríntios, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Por isso que a gente chama a atenção às mulheres dizendo assim, não tem membra. Algumas irmãs chegam, pastor, eu sou membra da igreja. É membro, porque a Bíblia se refere à parte do corpo. Então a mão sozinha não é um corpo. O braço sozinho não é um corpo. A cabeça sozinha não identifica nada. Para que seja um corpo, tem de haver todos os membros. E todos os membros bem ajustados, vai dizer Hebreus. É o propósito de Deus para que crescemos como edifício. Para que Deus possa encher o seu corpo como plenitude de todas as coisas. Oitava e última coisa. Cada cristão que se recusa a participar dessa Jerusalém local e universal, empobrece espiritualmente. Já naquele tempo, Hebreus capítulo 10, verso 25, os apóstolos já admoestavam veementemente, não deixemos de reunir-nos como igreja.
Porque se há reunião, é uma igreja. Se é igreja, tem uma reunião. Segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãos, de uma vez por todas, nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos oriente, nos diga, nos fale e nos persuada, para que venhamos a entender o mistério que há no ajuntamento. Nesse mistério da igreja reunida, compreender aquilo que a Bíblia, as Escrituras, o tempo todo no Novo Testamento chama de corpo de Cristo, a plenitude onde tudo enche, onde todos são cheios, onde Deus se faz presente no corpo, na sua igreja. Agora, para que eu possa amarrar essas pontas todas, essas coisas, você então em Lucas 22, o texto que eu também li, vai nos mostrar a partir do verso 19 e 20. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Preste atenção, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Façam o quê? Em memória do quê? Do corpo. Se reúnam sempre em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Corpo dado em nosso favor, sangue derramado em nosso favor. Primeira coisa, o corpo em nosso favor. Jesus se coloca como o Cordeiro Pascal, sem defeito. E Jesus então compreende que ele, sendo o corpo dado, e esse corpo que nós já vimos agora há pouco, é a igreja. Não é aquele cordeiro, não é o coelho, não é o ovo, não é o chocolate. É Cristo. Reúne os seus discípulos ao redor da mesa e diga: comam, porque eu estou me oferecendo a vocês. Após isso, e eu comecei de trás para frente, nós temos então Paulo e o autor de Hebreus nos mostrando a importância do corpo, da igreja, da reunião, do mistério que se faz aqui compreendido, do qual você não vê, mas vai usufruir na segunda-feira, na terça-feira e nos outros dias, o poder da plenitude da igreja que enche aqueles que participam dela. O corpo entregue por nós, que em Efésios capítulo 4, ele vai se desdobrando, a partir do verso 12 e 13, vai dizendo que com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O objetivo de Deus aqui em Efésios é em favor do corpo, que Jesus disse na ceia: o meu corpo é em favor de vocês. E ele separa então os ministros, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Pastores existem para que faça com que a igreja cresça na edificação de Cristo, não em números.
A ideia do texto sagrado é que você seja ajustado. E se você não fugir tanto da igreja, você pode me ajudar como pastor a continuar o trabalho e não ficar na primeira instância do trabalho, que é correr atrás das ovelhas. Toda vez que o pastor tem que correr atrás de uma ovelha para chamar ela de volta, para vir debaixo desse teto, dessa abóbada sagrada, desse céu chamado igreja, você está fazendo com que a obra não avance aquilo que ela deveria avançar, porque eu ainda estou ajuntando os cacos, quanto que eu já deveria estar montando o vidro. Por isso que o texto diz, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Ah, irmãos, como é difícil encontrar cristão maduro. Paulo vai encontrando pelo caminho dizendo, vocês já deviam ser mestres, e vocês têm que tomar uma madeira de novo, leitinho de novo. Não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais. O linguajar de vocês não avança, a vida de vocês não avança, vocês não crescem. E aquilo que a gente já deveria estar fazendo, a gente já deveria ter um ajuntamento grande de pessoas, a gente já deveria estar ganhando outros bairros para Cristo, a gente já deveria estar ganhando outras nações para Cristo, a gente já deveria estar investindo todos os grandes recursos arrecadados, a gente já devia estar mandando missionário para fora do país, a gente já deveria estar evangelizando povos não alcançados, a gente já deveria estar entrando em tribos que ninguém entrou, a gente já deveria estar na Síria, a gente já deveria estar entrando em lugares grandes, mas eu ainda estou de casa em casa chamando você para vir no culto. Percebe? Nós já deveríamos estar maduros. Irmãos, eu creio tanto no mistério do ajuntamento, tanto, que eu só não largo o pastorado para fazer outra coisa, primeiro, que Deus que me chamou. Segundo, porque eu acredito que isso é um mistério. Assim como Pedro, para onde nós vamos? Se a Bíblia diz que todo poder espiritual reside neste corpo. Você que está me assistindo pela internet, você não devia estar me assistindo pela internet, você devia estar na igreja. E a gente tem que ficar usando esses recursos maravilhosos, óbvio, para tentar convencer você que está em casa dizendo assim, sou crente, pastor, não frequento igreja nenhuma porque igreja é um negócio complicado. Como se você fosse o cara mais santo do mundo. E você não entende, escrituristicamente, que o Espírito Santo está sobre a igreja. O que eu vou contar aqui não é mérito nenhum, é porque eu creio nisso. Quando o nosso terceiro filho nasceu, ele nasceu sobre uma desconfiança de um problema no abdômen, que o médico desconfiava que era um problema no intestino. E a Sandra saiu do hospital e o Henrique ficou. E quando eu cheguei lá para buscá-la, ela disse, ele vai ter que ficar em observação. Quem é mãe sabe o quanto isso é horrível. E o Henrique ficou uns 2 dias ali, a gente ia lá no hospital, Sandra tirava o leite, deixava e as enfermeiras davam. O dia do médico dar um diagnóstico preciso sobre qual que era o problema, e o médico suspeitava de ter de fazer uma cirurgia no intestino dele. E eu ainda perguntei como é que era essa cirurgia. Tem coisas que pai e mãe não devia perguntar nunca para médico. Fica quieto. E no dia da Sandra ir no hospital saber se ele tem alta, ou se ele ia operar, era domingo. Domingo era o dia da igreja. E eu tinha na ocasião um seminarista
e um pastor auxiliar. Tem crente que a mulher diz assim, ai, bem, eu tô um pouco enjoado, acho que o almoço hoje não fez bem. Ele diz, pastor, não vou no culto, vou ficar com a minha esposa aqui. Eu disse para a Sandra, vá ao hospital que eu vou para a igreja. Porque o mistério e a plenitude que enche todas as coisas, diz Efésios, está na igreja. E o pastor auxiliar pregou. E no momento final, no último louvor do culto, onde nós adorávamos a Deus, o meu telefone tocou. E meu pastor auxiliar dirigindo o louvor, era um pastor de louvor. Eu fui para o canto e a Sandra me disse assim, pode vir nos buscar, que nós estamos de alta, Henrique não tem nada. Agora você imagina como foi a última música cantada com aquela igreja. Onde eu disse para a igreja, vocês oraram por nós, pelo nosso filho, e o nosso filho, ele não está curado, ele só não tem nada. Também não vamos exagerar. Deus nos trouxe livramento, ele não tem nada. E a igreja explodiu, foi aquele louvorzão. Porque eu acredito que o poder está na igreja. Por isso que chove canivete, aconteça problema, gente me trai, gente fala mal de mim, coisas acontecem, eu estou agarrado na igreja, porque a Bíblia diz que ela é o corpo de Cristo. Eu em casa, eu sou uma mão. Em casa eu sou um tronco, um pescoço. Alguns em casa é um dedinho com unha encravada. Mas se vier, o poder do Espírito Santo desencrava a unha. Satanás está vendendo a ideia de que você pode continuar acreditando em Jesus, você pode continuar lendo a Bíblia, mas não participe do corpo, porque o corpo fede, porque o corpo é estranho, porque o corpo ele trai, porque o corpo é esquisito. Este corpo é Jesus Cristo, este corpo é Ele que disse que foi dado em favor de vós. A igreja é o favor de Deus para as nossas vidas. Não permita Satanás ter vantagem sobre você. Eu poderia ficar aqui a noite toda contando histórias de traições. Mas é tudo balela, irmãos. É tudo a voz de Satanás. Quem estava naquela mesa, naquela noite em que Jesus disse, eu sou o corpo entregue por vocês, era um traidor chamado Judas. É assim mesmo. Toda igreja tem um Judas. Mas eu não estou de olho no Judas, eu estou de olho no corpo. Presta atenção como isso é tão importante. Que quando o maior de todos os fariseus, chamado Saulo, consegue carta de recomendação para ir a Damasco perseguir os cristãos, Jesus Cristo encontra com Saulo e diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo não perseguia Jesus Cristo, Saulo perseguia a igreja de Cristo. Mas Jesus diz assim, a igreja sou eu. Se você persegue a igreja, você me persegue. Agora leia esse versículo pensando assim, se você ama a minha igreja, você me ama. Irmãos, esse negócio é tão sério para mim. Tão sério. Que por várias vezes, e ainda acontece até hoje, eu quero que você ouça isso, se você não me entenda mal, por favor. Nós temos hoje as irmãs que limpam esse espaço onde a igreja do Senhor se reúne. Mas por muito tempo foi eu e a minha esposa que limpou. E ainda assim, na quarta-feira, que na quinta nós temos o nosso estudo bíblico, e na quarta é dia do lixo passar.
Eu venho aqui e entro aqui e recolho todos os lixos do banheiro de todo lugar para pôr lá fora, porque na quinta-feira a igreja vai estar reunida. E faço isso, irmãos, com o maior amor do mundo. Porque na quinta-feira o povo de Deus, a igreja vai estar reunida, e eu prezo por isso, eu respeito isso, porque eu entendi nas Escrituras que a igreja reunida faz a plenitude de Deus que enche. Você precisa entender isso. Ela é defeituosa, ela é complicada, mas ela é o corpo de Cristo. Você gosta de festinha de Páscoa e tal, e pinta e tal, mas você sabe o que é a igreja? Acaba essas festividades, o crente some. E a igreja tem que ficar inventando coral, festa para atrair o povo. Tem igreja que até o pastor amarrou no púlpito da igreja uma motocicleta 0 km e distribuiu 100 e disse: se você não faltar por 2 meses, nós vamos sortear essa moto. Isso é inacreditável. Quem está do teu lado hoje, quem está aqui sentado, foi comprado pelo sangue de Jesus. E a menina dos olhos de Deus não é Israel, é a igreja. Quando Domiciano persegue a igreja no Novo Testamento, lá pelo ano 70. Jesus Cristo tem um remanescente chamado João, que todos ficam com um certo ciúme, que Jesus diz assim: se eu quero que ele fique até o final, isso é problema meu. E Domiciano exila João até a ilha de Patmos e não mata ele. Domiciano não mata João porque Jesus não quis. E lá na ilha de Patmos, Jesus ressurreto, resplendor de glória, aparece para João e escreve o Apocalipse. E toda a carta do Apocalipse, João escreve encorajando a igreja. E o Apocalipse descreve que ele é poderoso, que a porta que ele fecha ninguém abre, e a que ele abre ninguém fecha. E todo o livro de Apocalipse é uma expressão poderosa, soberana de João, dizendo àqueles que estão sofrendo na mão de Domiciano, dizendo assim: fiquem firmes, que esse sujeito vai sair pela latrina da história, mas a igreja é triunfante e ela continuará. Muitos reis e imperadores tentou matar a igreja. E a gente se reúne nos porões, nos buracos, nas casas, aonde for, mas a gente precisa se reunir. O sangue, então, caminhando para o fim. Diz Hebreus capítulo 9, verso 22, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus 7, 27, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Resolveu o problema de uma vez só. Aquilo que a história mostra que ficou anos tentando resolver, Jesus Cristo de uma vez na cruz resolveu por toda a eternidade. Aquilo que a gente chama de sacrifício eficaz. O sangue. Eu disse ontem aqui no grupo de mulheres, e vou repetir hoje para a igreja toda. Eu entendo, por favor, eu entendo. Eu creio tanto nisso que eu vou escancarar aqui. Eu entendo quando algumas pessoas me dizem assim: pastor, eu quero contar para o senhor, mas não conta para ninguém não. Eu entendo. Algumas coisas que você quer só desabafar. Mas se você quiser cura,
é a igreja que você tem que buscar. Eu não sou sacerdote. Eu não pago pela sua vida. A Bíblia diz que quem paga pela sua vida é Cristo. Ele é o sumo sacerdote. E Efésios vai dizer que ele deu esse poder que ele tem à igreja. O poder de Cristo para curar você está aqui. Mas sabe o que Satanás faz? Enche o teu coração de vergonha. O dia que você começar a se reunir na igreja e dizer assim, igreja, eu quero que vocês orem por mim por causa disso, por causa daquilo e tal. Eu tenho convicção bíblica do que nesse pouco tempo eu tentei mostrar para vocês, de que você será curado, que você terá vitória, que Deus derramará o Santo Espírito sobre você e fará com que você tenha êxito. Mas olha como é que Satanás trabalha. Vai lá e fala com o pastor, que o pastor vai orar por você e você vai ser curado e as coisas vão acontecer. Assim você sai dizendo para todo mundo que seu pastor é poderoso, e quanto mais idólatra tiver, melhor para mim. Porque as pessoas vão naquela igreja não por causa de Cristo, mas por causa do pastor. E quanto mais eles adorarem o pastor, mais Cristo desaparece. Ótimo! Aquilo que João Batista disse, convém que ele cresça e que eu diminua, aquilo foi só para João Batista. O poder está no pastor, não está na igreja. Não, mas a Bíblia, a gente viu lá que tem uns versículos que diz que o corpo de Cristo é a igreja. Não! O poder de Cristo está nele, naquele homem. Toca no manto dele, no paletó dele, pega o lenço dele, pega o suor dele, beija ele, bebe o copo, bebe no copo que ele bebeu, faz tudo, pega nele. Que assim você é idólatra. E quanto mais idólatra a igreja estiver cheia, mais queijo suíço ela é, e menos poder ela tem. Essa é a grande sacada satânica. Esse é o grande esquema de Satanás. E eu quero terminar, irmãos. Vai comigo a Efésios capítulo 1. E pode tocar lá. Verso 19 a 23. Eu quero que você leia isso aqui, você preste atenção nesse texto. Vamos ler juntos. Efésios 1, 19 a 23. Vamos lá? E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Que o Espírito Santo destrua na sua mente o que Satanás construiu. Que não há vida cristã poderosa fora da igreja. Não há como ser cheio do Espírito Santo sem fazer parte de um grupo. Sem estar aliançado com eles, admoestando-vos uns aos outros. Não tem como. Não está satisfeito onde está? Procura outro corpo. Não consegue trabalhar ali? Vá para uma igreja que você possa trabalhar, ser bênção.
não gosta. Hoje tem um monte de igreja, todo tipo. Todo tipo. Tem igreja de só paletó e gravata, tem igreja sem paletó e gravata, tem igreja de surfista, não tem desculpa. Mas tem de estar numa igreja. Porque Efésios, eu acredito piamente nisso, irmãos. E eu luto para que Satanás não plante na minha cabeça, porque ele fala. Ele sussurra. Os defeitos e os problemas. Porque a incomparável grandeza do seu poder para conosco e a sua atuação poderosa, diz o texto, está no seu corpo, que é a sua igreja, a plenitude daquele que enche todas as coisas. E o texto final é sensacional. Em toda e qualquer circunstância. Sabe o que isso significa? Não tem situação que seja impossível da igreja resolver. A mística que há nesse corpo é poderosa para destruir qualquer problema que um cristão esteja vivendo. Mas o problema é que o cristão esconde, se envergonha e não conta, porque ainda não entendeu que o poder está sobre a igreja, não sobre o pastor. Oremos. Deus amado,